Isabelle Valadares, Segredo de Milhões. Dos tropeços ao topo, uma caminhada de encontros e despedidas. Copyright Editora Literarte. Todos os direitos reservados. Para mais informações sobre essa ou outra obra da Literarte, acesse assistente@grupoliterarte.com.br. Neste audiolivro, você ouvirá os 15 capítulos da obra Segredo de Milhões. Apresentação. Começo este livro batendo um papo com você. Eu sou Isabelle Valadares, escritora, jornalista, palestrante, mãe, mulher, empregadora. Descobri quem eu era muito cedo. Com 12 anos de idade, eu já trabalhava. Mas isso não me fez me aposentar 30 anos depois. Muito pelo contrário, pois foi justamente 30 anos depois que eu descobri que eu não queria ser quem eu era. Eu queria ser algo muito maior. Eu queria fazer parte de algo muito grandioso e impactante para o mundo. E você? Quem é você? Já se fez essa pergunta? Já olhou no espelho seriamente e se perguntou isso? Já se perguntou onde quer estar no futuro? Qual o sonho que fez você objetivar em ouvir este audiolivro? Então, respire, feche os olhos por apenas 10 segundos e imagine um ciclista atravessando a rua e conte no seu subconsciente 10 segundos. Ele já atravessou. Agora, pense no que aconteceu nesses míseros 10 segundos e se imagine antes, agora e no futuro. Agora que abriu os olhos, me diga, o que você quer da vida? A partir dessa resposta, nós vamos nos conhecer melhor e eu vou poder te ajudar a usar o segredo de milhões. Vem comigo nessa viagem. Primeiro gatilho que deve levar para a vida. Na vida, você só pode ser 2 personagens, ou o que vende ou o que compra. Mas como assim? Mas eu não sou vendedor. Eu vou te provar que é. Não se iluda, desde que o mundo é mundo, tudo é venda e negociação. Então, seja o melhor vendedor do mundo todos os dias. Quando ver todos à sua volta como supostos clientes, entenderá o valor do bom dia, do meu amor, do obrigado, do de graça e de tudo o que está ao seu redor. Já nascemos negociando o peito, a atenção, a mamadeira, a chupeta, o colo. Somos negociadores natos e vamos morrer negociadores. Agora você precisa escolher se quer negociar coisas grandes ou continuar negociando a chupeta. O Segredo de Milhões não é exatamente um livro de autoajuda ou um livro motivacional, mas é um livro intencional. Ele tem a intenção de provar que qualquer pessoa seguindo regras que não são impossíveis e acreditando em seu potencial pode conseguir milhões do que for. Milhões de seguidores, milhões de vendas, milhões de curtidas, milhões de inimigos e milhões em dinheiro. Basta acreditar e saber quem você é. Eu segui uma cartilha muito difícil para chegar ao sucesso. Meus exemplos de vida que me impulsionam até hoje e a minha sequência de tropeços que me catapultaram para o topo. Mas observar os outros e muitas carreiras de sucesso me trouxeram exemplos tão vivos de que tudo é possível e como em um passe de mágica, a cortina do medo foi sumindo dos meus olhos e a cortina do possível foi se construindo de forma tão lógica que hoje nada detona minhas crenças, minha força e muito menos meus sonhos, pois quando eles viram sonhos, eles automaticamente se materializam na minha frente. Você fechou os olhos por 10 segundos. Esse tempo, sinto te dizer, não volta nunca mais, mas se você continuar de olhos fechados e parado, a sua vida continuará na mesma. Ou você se mexe em busca dos seus objetivos, ou você se mexe. Não tem plano B e muito menos história para boi dormir. A hora é agora. A vida não é como o Google Maps que está programado para recalcular rotas em segundos, se você não programar o que você quer da sua vida. Esse tempo perdido recalculando rotas fará com que seu tempo para chegar em seus objetivos seja um tempo caro e longínquo. É preciso ver o objetivo e chegar a tocar nele. O Waze calcula o tempo de chegada em qualquer lugar, mas você
nunca vai ver o aplicativo chorando que infelizmente tem uma barreira ou um acidente no caminho. Ele simplesmente refaz a rota sem olhar o tempo que foi perdido. É como na pintura de Michelangelo de Adão e Deus, em que Deus está ali com o dedo esticado e Adão está com o dedo flexionado. Ou seja, Deus está ali com o dedo em riste o tempo todo, mas cabe a Adão esticar o dele ou simplesmente deixar para lá, como ele o faz. Vamos imaginar que você é o Adão e Deus é o seu sonho. Ele está ali acessível a você o tempo todo. No entanto, depende de você o esforço para chegar lá. Pois bem, na vida, muitas pessoas passam seu tempo como se estivessem perdidos procurando o rumo do seu Google Maps e não conseguem encontrar o caminho por falta de foco e atenção nos sinais que a própria vida emite. Algumas pessoas preferem errar a rota por milhares de quilômetros do que focar no que realmente querem e onde querem chegar. Como dizia Charles Chaplin, a vida não nos permite ensaios. E para começar, o primeiro passo para o sucesso é perder o medo de se jogar. Capítulo 1. Procrastinação. Hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil perder o foco do que mantê-lo. Se tivéssemos um alarme de choque que nos desse uma despertada a cada deslize de atenção, ou cada minuto que perdemos com coisas bobas, ou que tiram nossa mente do estágio de dedicação ao nosso sonho, tenha certeza, a maioria de nós iríamos terminar o dia quase eletrocutado. Os minutos de procrastinação e desobediência aos sonhos são tantos que, se pudéssemos filmar nosso cotidiano e o de milionários ou bilionários, perceberíamos que não são pessoas com QI muito especiais ou pessoas que tenham aptidões muito diferenciadas que atraem o sucesso. O que realmente define essas pessoas é a capacidade de concentração e dedicação total aos seus sonhos. Procrastinar é o adiamento dos seus sonhos e planejamentos. A procrastinação existe em todos nós, mas hoje nossa possibilidade de distração é muito maior. As pessoas hoje sentam para trabalhar e logo começam a ser bombardeadas por notícias e imagens que tiram o seu foco. Uma coisa que podemos observar é que antigamente as pessoas reclamavam muito das salas de espera e hoje em dia a distração viabilizada pelo celular apagou até o sentimento de espera. E quando seu nível de procrastinação é alto, sua ansiedade vai aumentar, pois o tempo perdido com coisas avulsas afunilam seu tempo, e quando você trabalha e deseja algo, a procrastinação, de uma forma ou de outra, vai agir negativamente na sua vida. Ou ela vai aumentar sua ansiedade devido ao encurtamento de tempo que terá para cumprir suas tarefas, ou ela vai tirar você dos seus planos. As redes sociais são profissionais em neuromarketing. Elas entendem do funcionamento cerebral e tentam capturar seu cérebro de toda maneira. Por quê? Porque o universo virtual é prazeroso e roda a moeda do mundo. Então, temos que ter conhecimento para não ver apenas o lado ruim das redes sociais. Mas entenda, o dinheiro através do marketing pessoal está ali para todos, para quem oferece o produto e para quem compra. Não confunda procrastinação com preguiça. A preguiça é a vontade de não fazer nada, diferentemente da procrastinação, que traz consigo a culpabilidade de não dar conta de exercer tarefas simples que precisavam apenas do seu foco. Capítulo 2. Crie uma conexão com as pessoas. Isso é um dos elementos fundamentais em qualquer carreira. É essa empatia e conexão que irá gerar a fidelização e a atenção do seu cliente ou do seu seguidor ou do seu ouvinte. Quando entramos em uma loja e não somos prontamente atendidos, a maioria de nós se retira e ainda pensa: coitado do dono, não imagina a péssima qualidade de atendimento que seus clientes recebem. Para isso, existem os gerentes que ganham um pouco mais para fiscalizarem o atendimento, pois o cliente é o elemento mais importante para qualquer empresa. Não adianta ter dinheiro, ter produto e não alcançar o cliente. Como em qualquer venda, conexão exige técnica.
Por mais que as pessoas pensem que a principal motivação de compra seja o prazer, na verdade é totalmente o contrário. O que motiva a compra é a dor de não ter determinado produto, pois o prazer ele só vai sentir depois que ele tiver, e quando compra, ele só tem uma ideia do que poderá sentir. Então, temos que usar essa dor a nosso favor. Quando você diz ao seu cliente que a promoção está acabando, que ele não deve perder essa oportunidade, que ele vai se arrepender de não usar e pega no ponto fraco. Eu, por exemplo, vendo livros em um país que sabemos que poucos leem, mas você sabe que já é comprovado como hábito dos milionários a leitura de pelo menos 2 livros por mês. Então, eu pergunto aos meus clientes, conhecimento é demais? Ler exercita a mente, todos sabemos disso. E quando quero vender, eu jogo um bom texto de isca e no final informo que estou vendendo o meu livro, que foram horas dedicadas a ele. Enfim, assim, através do WhatsApp, somente na pandemia, vendi 10.000 livros. Esse é o poder de conexão com as pessoas que me seguem. Quando me perguntam por que eu não estou nas livrarias, a resposta é simples. Porque através da arma mais moderna que tem, que cabe na palma da minha mão, eu não preciso pagar comissão para livraria alguma e aumento muito mais a minha renda. Já tive prejuízos enormes com livrarias, que comiam 50% dos meus direitos autorais. No final das contas, a boba aqui ia pegar o que sobrava e feliz pelo livro está na Cultura, na Saraiva. Só a Livraria Cultura de Salvador fechou-me devendo R$5.000, uma dívida de mais de 3 anos, com milhares de e-mails cobrando, ameaçando, e no final o peixe pequeno ficou na mão deles por vaidade. Essa vaidade eu perdi a partir do momento que percebi que lucraria muito mais fazendo o trabalho sozinha. Capítulo 3. Liberte-se das poluições e bloqueios e foque no quanto dinheiro é bom. Primeira coisa que deve entender sobre dinheiro é colocar em prática todos os dias da sua vida o quanto dinheiro é bom, o quanto ele ajuda, o quanto ele faz bem. Ele salva na maioria das vezes. Ele salva sempre? Não. Mas quem salva sempre? Ninguém. Muitas vezes nos apegamos à crença de que Deus não permitiu, ou Alá, ou qualquer outra entidade de fé, mas esse místico que assombra e ameaça muitas vezes a fé em nós mesmos define também a desculpa dos fracos que preferem colocar a culpa de sua falta de direcionamento na vontade divina. Mas o eu divino deu as mesmas oportunidades a todos, tanto na vida quanto na morte. No final, todos vão para o mesmo lugar. Então, por que não fazer do seu tempo na Terra o melhor tempo? Dinheiro é bom, repito, e mais gostoso que ganhar dinheiro é gastar o mesmo. É se dar o prazer de fazer tudo o que ele pode lhe proporcionar. É dar à sua família tudo o que ela precisa, dar o conforto que os que você ama merecem e que, muitas das vezes, nunca estiveram nem perto de alcançar. Mas você e só você pode mudar essa realidade. Então, como definir o que te faz feliz? Definindo primeiramente a sua felicidade. O que te faz feliz? Entrar em um carro novo? Ter um iate? Viajar pelo mundo? Não engolir desaforos? Não depender de ninguém? Comprar o que deseja e não apenas o que precisa? A minha resposta hoje é dar alegria às pessoas que não têm a mesma visão que eu sobre dinheiro, mas que podem mudar essa visão a partir de exemplos. Buscar o dinheiro é como buscar a felicidade. Cada acerto financeiro que você faz, cada conquista, cada fase que você passa no jogo da vida, além de lhe trazerem reconhecimento e orgulho próprio, lhe trarão a visão otimista do eu posso tudo. E essa visão transformada em sentimento gera a impulsão de todas as coisas. Mesmo que você tenha acabado de perder dinheiro em uma determinada situação ou investimento, você não verá aquela experiência como algo que abale a sua confiança ou que lhe leve ao desespero. Muito pelo contrário, irá olhar como aprendizado tal tropeço e se preparar para, lá na frente pelo menos, daquela maneira, não voltar a tropeçar. Aquela velha história do copo pela metade.
O pessimista vai ver um copo quase vazio e o otimista um copo quase cheio. Não podemos justificar questões nossas com questões religiosas. O melhor já está na mesa. Existe um banquete a 1 metro de você, com um banquete real, com tudo de melhor que o mundo pode te oferecer. Mas, muitas das vezes, a pessoa fica aguardando a coisa aparecer como um passe de mágica. Mas somos os protagonistas na hora de criarmos um universo muito melhor. É preciso identificar tudo aquilo que você não deveria fazer. Os ladrões do tempo. Pense na sua rotina. Se você não poderia ganhar muito mais cuidando do que você faz com excelência e pagando alguém que o tempo custa menos que o seu tempo para fazer algo simples, mas que lhe consome o tempo que você pode delegar para alguém. Capítulo 4. Qual a melhor hora de fazer acontecer? Essa pergunta serve para aqueles que estão sempre achando que não estão prontos, que precisam se preparar 10 anos para largar um emprego CLT, emprego dentro dos padrões tradicionais da legislação. Você sabe a hora da sua partida? Certamente não. Então, será que adianta se preparar para algo sem um prazo de fim? Não, é melhor você chutar o balde e colocar esse relógio para funcionar. Quando viajo e vejo pessoas se arrastando em andadores e dizem ser a viagem dos sonhos após 60, 70 anos de trabalho, já com enorme dificuldade e carente de atenção, vejo nesse quadro exatamente o que não quero para a minha vida. Já visitei 64 países, alguns já visitei mais de 20 vezes e garanto, se um dia eu estiver cansada de tanto trabalho, serei a pessoa que vai se sentar calmamente na frente do mar, tomando uma água de coco ou uma cervejinha, e vou ter saudade de tudo o que eu fiz, mas não serei aquela amarga, ranzinza e mal-humorada que não teve forças e nem coragem de realizar seus sonhos. Na maioria das vezes, essa limitação não é financeira, e sim mental. Eu sou filha de vendedor. Quando eu era criança, tinha vergonha do meu pai ser vendedor. Meu pai ganhava muito bem, vendia muito, recebia premiações de venda na Barça. Aos 22 anos, já era autônomo. Aos 26 anos, já tinha um carro zero. Não tirava muito tempo para curtir a vida, sempre ocupado em manter os 3 filhos, depois os 6 filhos com os do segundo casamento. Mas na época, meus heróis eram os pais das minhas amigas, que eram médicos, sargentos da marinha, professores, e hoje eu vejo o quanto eu, sendo vendedora como meu pai, tenho a melhor profissão do mundo. Meu pai não tinha nem a 4ª série primária, mas seus sonhos eram grandes. Pena que faleceu aos 62 anos e não deixou que a modernização influenciasse as suas vendas, ou hoje seria com certeza um milionário. Eu herdei dele o lado vendedor e também me fechei por muito tempo à otimização que o mercado virtual nos oferece. E acreditem, só me dei conta disso na pandemia. Antes, eu acreditava que somente o atendimento humanizado funcionava. Capítulo 5. O maior paralisador do empreendedor é o medo de perder. Quando eu tinha 21 anos, tive uma perda muito significativa na minha vida. Meu marido, pai da minha filha, que na época tinha apenas 1 ano de idade. Eu sempre tive medo de perdê-lo, mesmo ciente de que ele era envolvido com o jogo do bicho, ou seja, um contraventor. Mas o maior de todos os medos naquela época me fez perder o medo de tudo, menos o medo de ser feliz. Eu estava sozinha, sem dinheiro, sem acreditar no meu próprio futuro, mas tinha perdido o medo dos homens, dos riscos de ser feliz. Eu iria atrás da minha felicidade a todo custo. E assim, crianças, sinto informar, mas começaram os tropeços. Já passei por diversas atividades, já investi em diversos negócios. Só no ano de 2021, eu perdi em 2 negócios quase R$1 milhão. Foram sofridas as perdas? Foram, mas foram aprendizados para não investir meu tempo fora do que eu já acredito que são investimentos e atividades que são regidas pelo elemento mágico que cabe em nossa mão, o celular.
Só tive um emprego CLT na vida, por 3 meses que foram o bastante para que eu não quisesse nunca mais trabalhar para ninguém. A dificuldade que era não saber quanto eu ganharia no mês seguinte nunca foi um medo para mim. Meu medo era receber um salário e sobreviver ao invés de viver, e com 21 anos de idade eu montei a minha primeira empresa, uma academia em minha própria residência. Comecei usando a piscina de casa para dar aulas de natação para bebês, usando a minha própria filha de cobaia, que eu já tinha ensinado a nadar com 2 anos de idade, e em seguida ampliando até que chegou o tempo em que eu tinha uma média de 400 alunos e achava que o meu negócio estava mais que seguro. Tolo engano. Tropeço 1, cheque. A vida financeira estável e próspera é para adultos e não para crianças. Percebo hoje que eu estava brincando de fazer dinheiro com algo sério. Cheguei a pegar dinheiro com a agiota, a ter 2 sociedades para ampliar o negócio e, no entanto, não tive maturidade apesar de ter muita garra. Meu esforço não supriu o que o negócio precisava. Boa administração. Comecei o negócio com R$2.000. Fali com 100 mil em equipamentos. Vendi tudo para pagar minhas dívidas. Me sobrou um gol de 5 mil e mais 10 mil em espécie para investir em outro negócio. Com o nome sujo, mas com os agiotas pagos, saí para buscar a estabilidade em outra cidade. Enriquecer é o resultado do processo de crescimento. Quem nasce pobre pode se tornar um milionário? Com certeza, eu sou uma dessas pessoas. Quem já nasce em berço de ouro só precisa manter o dinheiro, e muitas das vezes esse dinheiro não a faz rica, pois o que enriquece de verdade não é o dinheiro, mas o processo de aprendizado que te faz chegar até ele. Riqueza é processo, e você que quer ficar rico deve ter em mente que o processo é doloroso. Se em um cargo público você trabalha 8 horas e sua preocupação é só com a hora de bater o ponto e ir para sua casa, tenha certeza, trabalhando por conta própria, você vai trabalhar muito mais. E se você estiver moldado a isso, você vai ter a mesma vida sempre. Você nunca vai ficar rico sendo um concursado ou trabalhando para alguém. Meu padrasto é um modelo desses. Trabalhou a vida inteira na Petrobras, advogado por formação superior, com carteira da OAB, técnico contábil por formação de ensino médio, prestou concurso com 22 anos e entrou pela porta da frente, abandonando a carreira de advogado pela estabilidade financeira. Hoje, aposentado, não pode sequer trocar de carro. Está com o mesmo há 10 anos. Não faz uma viagem, não compra nada diferente para seu prazer. Moldou-se ao que o pai e a mãe queriam e hoje sabe que o limite financeiro é esse. Sua vida não vai mudar de uma hora para outra, somente se ganhar na Mega Sena, que é seu investimento semanal há 30 anos. Entenderam o que é perder o gatilho do tempo? Sua hora de queimar o barco passou e ele não percebeu. Quando falo queimar o barco, remeto-me à atitude dos vikings que chegavam em determinado lugar e, para não ter a opção de desistência da guerra, queimavam os próprios barcos. Ou seja, para voltar para casa, precisavam ganhar a guerra e ainda tomar o barco do inimigo. Era vencer ou vencer. E muita gente fala que quer se tornar um milionário, mas na hora de queimar o barco, não entende que ou queima o barco ou sempre estará fadado a poder perder a guerra. Quando decidi sair do lugar onde eu vivia em busca de uma vida melhor, já com 2 filhas e com 33 anos de idade, eu via na mudança a paz que eu precisava. O lugar onde eu estava vivendo estava ficando perigosíssimo e eu senti o cheiro da violência chegando cada vez mais próximo de nossa casa. Eu tinha um negócio que aos olhos alheios era muito rentável. Quem olhava de fora nem imaginava o sufoco que eu estava na mão de agiota, vendendo o almoço para pagar a janta, atuando como tudo na empresa. Era faxineira, a recepcionista, a pessoa que entregava prospecto na rua, a professora de lamba aeróbica, de hidroginástica, de step, enfim, eu era tudo, mas não era nada. Não tinha tempo para nada. Passava os feriados envolvido em reformas
que poderiam me ajudar a atrair novos alunos, e, no entanto, o cheque especial já estava infiltrado nos meus números. Lembro-me das madrugadas ligando para o banking phone para saber o saldo, saber se tinha voltado algum cheque. Aquela agonia que me perseguia 24 horas, de não saber como seria o dia seguinte, quando o meu melhor era dar aulas. Eu não deveria estar ocupando meu tempo com os ladrões de tempo. Isso é muito importante ressaltar. Não podemos ser tudo na empresa. Antes, eu achava que estava economizando cuidando de tudo. Hoje percebo quanto eu estava perdendo dinheiro, achando que eu podia cuidar de tudo. Cheguei na nova cidade, com o golzinho de 5.000. Fiz negócio em uma pequena lanchonete que funcionava ao lado de um posto de saúde. Logo, o cliente estava lá cedo para pegar número para suas consultas. A cidade interior, com pouco mais de 80.000 habitantes na época, sem índices altos de violência como o da cidade em que eu vivia anteriormente. Então, achei que daria tudo certo. Mas pense uma luta. Como a lanchonete era ao lado do posto, eu tinha que estar com a vitrine cheia às 7 horas da manhã. Então, eu marcava com a cozinheira às 5 horas para abrirmos as portas. Na minha falsa economia de mão de obra, eu mesmo era auxiliar dela no início, e logo aprendi o macete da massa e dispensei a moça para eu mesma fazer os salgados. Virei a faz-tudo mais uma vez, me sobrecarregando e não entendendo que nunca sairia daquele buraco daquele jeito. Logo no início da temporada de aulas, bati com o carro, deixei ele encostado, não tinha grana para consertar. Então passei a ir a pé para a lanchonete e tive que colocar as 2 meninas na van escolar. Nessa época, eu pagava a escola particular para as 2 e tive que somar a despesa da van. Sem pensão de nenhum dos 2 pais, trabalhando de tudo na lanchonete, achando que nada mais podia piorar. Piorou. Agora eu tinha que ir a pé, fazer compras a pé, acordar antes das 4 horas para, nas 7 horas, a vitrine de salgado estar cheia. Minha filhinha mais velha, na época com 7 anos, cuidava da irmã de 2 para irem à escola. Olhem que responsabilidade! Muitos até vão me condenar e me achar irresponsável por deixar 2 crianças em casa, mas era a vida. Se eu pagasse uma babá, a gente não comia, então não tinha plano B. E passando muito sufoco, não passamos fome, mas passamos faltas. Dizem que carne era só pensamento ou o que sobrava de molhos da lanchonete. Não foram dias fáceis, mas o fato de não ter plano B sempre nos impulsiona. Aliás, em nada, até nos relacionamentos, eu só quebrava a cara. Sempre fui muito dinâmica e isso acaba me atrapalhando, pois acho sempre que as pessoas são parasitas. Mas voltemos à lanchonete. Uma bela madrugada de domingo para segunda, eu saindo de casa, passo em frente de um bar muito badalado e presencio o assassinato de 3 pessoas de uma banda. Choque. Fiquei paralisada, não tive nenhuma reação. Não corri, não me abaixei, não me escondi, virei estátua. E naquela hora ali, eu queimei o meu barco. Na minha mente passou o pesadelo que minhas filhas viveriam se sobrasse uma bala daquelas para mim. Imaginei a polícia chegando na escola, uma vez que eu não tinha parentes na cidade. Imaginei o desespero da mais velha, que já era órfã de pai, e pensei em mim. Eu era aquela menina inteligente da sala que só tirava as melhores notas, que ganhava medalhas por desempenho, que era a queridinha dos professores, menos do de matemática. E o que era eu naquele momento ali? A mãe desesperada em levar o mínimo para casa, que não me preocupava com a saúde e nem com o corpo, que carregava peso igual uma mula. Nesse dia mesmo, eu estava com 10 quilos de farinha de trigo na mochila para caminhar cerca de 4 quilômetros até a lanchonete. Vi-me uma mula. Pensei em qual parte do caminho havia deixado a menina inteligente que concluiu o ensino médio com 16 anos, que com 5 anos já lia, que já tinha garra e sabedoria, mas que tinha sido trocada por uma mula em alguma fase da vida. Dei meia volta e voltei para casa. Naquele dia, nem deixei as meninas irem para a escola. Eu estava arrasada.
Nem tanto pela violência presenciada, mas pela violência que eu estava fazendo comigo aqueles anos todos. Decidi que, daquele dia em diante, eu não abriria mais a lanchonete. E não abri. Cheguei com 5.000, comprei a lanchonete, ganhava cerca de 2 salários por mês, mesmo com toda a luta e mesmo sendo formada. Aliás, não dava aulas, pois havia engordado na gravidez da minha filha mais nova, e isso me deixava fora do mercado de trabalho. Imagine essas monstras fitness chegando em uma academia e dando de cara com uma professora rechonchuda. Lógico que iam zombar de mim. Ser professora de educação física já não era para mim. Vendi a lanchonete por R$ 2.500 e nem imaginava o que eu ia fazer da vida. É quando o pensamento de pobre fala mais alto. Calculei minhas despesas com as meninas. Eu tinha uma casa alugada que convertia para a escola delas. Então, tirei da escola, tirei do inglês, tirei da van, coloquei na rede municipal e fiquei em casa, vivendo daquela pequena renda. Mas eu não podia parar. Eu tinha um apartamento muito bem situado que meu ex-marido tinha deixado, mas o perdi por não pagar o condomínio. Mas esse foi um tropeço mais na frente. Naquela época, parei de pagar o tal condomínio, pois precisávamos comer. Foi quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, o romance A Cúpula das Vaidades, que é meio autobiográfico. Comecei a escrever o livro e sonhei com a carreira de Paulo Coelho. Pensei, vou estourar a boca do balão. Vendi o velho golzinho bolinha batido e investi em livros. Sobrou uma graninha que eu guardei, uns 4.000 na época. Fiz 1.000 livros e o aniversário da minha filha mais nova. Era tudo que meu dinheiro podia fazer para começarmos uma vida nova. Calculei que venderia todos os livros no lançamento. A festinha da minha filha, uma semana antes do lançamento, tinha sido um sucesso. Meus amigos foram, minha família foi. Na hora do parabéns, eu ainda relembrei a galera toda que eu tinha um livro autografado para cada, para meu lançamento dali a uma semana. Pensei, lógico que vou vender tudo. Fiz na minha cidade natal, pois seria mais fácil para ninguém dar a desculpa de deslocamento. Viajei 2 horas, com 2 crianças. Subi as escadarias da Câmara Municipal com os 1.000 livros, suando igual porco no rolete, crente que eu estava abafando. Mas ninguém foi ao meu lançamento, nem meus irmãos foram. Todos disseram que estavam ocupados demais. Vendi 2 livros, um para minha mãe e um para minha ex-sogra. Aí pensei, agora fudeu. O que eu ia fazer com aquele monte de livros? O que eu ia fazer para alimentar aquelas crianças? Sem carro, sem dinheiro, sem emprego, fora de forma e sem perspectivas. Foi quando comecei a procurar um agente literário. Alguém tinha que me dar uma luz. Nessas pesquisas descobri que logo aconteceria a Feira do Livro de Guadalajara, no México. Então, decidi que iria para essa feira em busca de uma editora brasileira que pudesse comprar os direitos autorais desse livro. Eu raspei os 4.000 da conta. Na época, eu tinha um namoradinho chamado Dudu, que até me emprestou um dinheiro para completar a viagem. Nunca aceitou que eu pagasse, e eu dei graças a Deus, pois eu não tinha mesmo para pagar. Mas meti o pé e fui em busca dos meus sonhos. Chegando no México, falha nossa. Não tinha nenhuma editora brasileira. Nenhuma. Então, eu pensei, mais um tropeço. Mas não. Percebi a enorme falha mercadológica que estava deixando o Brasil fora do páreo de vendas de livros nas feiras. Nós não estávamos lá, simples assim. E foi dessa falha mercadológica que eu tive um insight. Eu seria essa editora que acolheria autores brasileiros no mundo todo. Assim, voltei para o Brasil. Comecei a vender meus livros pela internet. Comecei também a adicionar escritores para ter um relacionamento. Isso na época do Orkut. Como sempre, resistente ao novo, custei para entrar no Facebook. E mais ainda, para entrar no Instagram. A única coisa que entrei rápido foi no TikTok, pois estava banida pelo Facebook e não conseguia postar nada. Fundei, logo em seguida, a Literarte Associação Internacional de Escritores e Artistas.
Comecei a juntar autores que queriam ser divulgados pelo mundo. Comecei a ser eu, a pessoa que levaria o nome deles para todas as feiras. Assim, a Isabelle ganhou fôlego e percebeu que seria através desses relacionamentos virtuais que chegaria aonde queria. Mas calma, em algum momento eu percebi que não ficaria rica com a Literarte. Só teria uma vida mais ou menos, e meu foco era ficar rica. Então, segue a luta. Coloque seu cérebro para trabalhar a seu favor. Tudo que é excesso transborda. Com essa frase que parece negativa, mas não é, começa a indagar o que você tem transbordado de sua mente. Se pensar nas contas, vai transbordar contas. Se pensar nos lucros, vai transbordar lucros. Quando eu não sabia diferenciar o custo de uma mão de obra para outra, eu externava trabalho, transbordava trabalho e trabalhava como um burro de carga. Quando minha mente começou a projetar com facilidade onde eu queria estar, eu comecei a entender que eu não podia ser refém do meu dinheiro, que o dinheiro existia para me proporcionar o prêmio que meu trabalho merecia ganhar, e como eu me esforçava muito, eu não podia mais aceitar não ser o prêmio de primeiro lugar. Eu sou prova viva de que tive que reprogramar minha mente para o sucesso. Nós temos um consciente, um subconsciente e um inconsciente. Por incrível que pareça, o inconsciente é o mais fácil de se administrar, pois é o que você não precisa fazer nada para ele funcionar. É o seu organismo, seus batimentos cardíacos, suas atividades cerebrais, seu sistema imunológico. A maior parte do tempo estamos pensando e analisando o que vamos fazer. Isso é o nosso consciente. Saber a hora que precisa tomar banho para uma determinada reunião, a hora que precisa parar para pagar contas, a hora que precisa dar aquele telefonema para sua mãe. Ou seja, tudo que você faz, se programando para isso. Mas o que muita gente não se dá conta é que tudo isso já está programado em algum lugar, e por isso se torna tão fácil fazer, e isso está no nosso inconsciente. Então, porque nossa mente sabe que temos que acordar, escovar os dentes, comer, andar, calçar, vestir, tomar banho, dormir, etc. E não sabe que tem que transbordar dinheiro, porque em algum momento da sua vida você colocou esse não lá, pois a partir do momento que virar essa chave para o sim, automaticamente sua vida fará essa gestão de tráfego para o ganho de dinheiro. O subconsciente recebe tudo que você programa a ele. Frases do tipo: dinheiro não nasce em árvores, está rico porque explora os outros, dinheiro não traz felicidade, rico não entra no céu. Enfim, frases mal formuladas que inserem no papel em branco que foi nosso subconsciente a vida toda. Assim como quando coloca na mente que está ansioso, que está com preguiça, que está com muita fome. Todas essas ordens entregues ao subconsciente acabam gerando uma máquina de realizações que trazem compulsões para a nossa vida. Mas e se você conseguir reprogramar a sua mente para pensar? Eu sou rico, eu posso comprar o que eu quero, eu desejo esse carro, eu desejo esse jato, e colocar isso em prática a partir de agora. Garanto que em 2 anos sua vida irá virar a chave da fortuna de tal maneira que será impossível apagar tal programação no futuro. Por que o cara que ganha na loteria volta a ficar pobre? Porque ele não viveu o processo de enriquecer e automaticamente irá continuar pensando como pobre em um bolso de rico e vai voltar a ser pobre. Mas se você programar a sua mente de rico e fazer seu bolso tornar-se um bolso de rico, certamente você vai se tornar uma pessoa programada para ser cada vez mais rica. O que o subconsciente fala é verdade absoluta. Se você quiser esquecer seu nome agora, você consegue? Não, nem se você se esforçar, pois seu nome está gravado no seu subconsciente. É o que vai acontecer quando você quiser ter resultados extraordinários e imputar no seu subconsciente ações extraordinárias. Enquanto você pensa de forma medíocre, você terá resultados medíocres. Quando começar a pensar de forma extraordinária, terá resultados extraordinários. A maior parte das pessoas quer sair do aluguel e ter um carrinho pago. Isso é o pensamento medíocre.
Medíocre não é idiota, é mediano. A mente se programa para o médio. Se você quer algo grande, sua mente precisa estar programada para o grande, para o extraordinário. Eu quero ter um jatinho. Para isso eu visualizo o jato. Eu já olho a tabela de preços, sinto o cheiro, penso na cor do estofado, para que meu subconsciente administre que, em pouco tempo, eu terei um jato de 50 milhões. Mas, se eu pensar que quero ter uma geladeira side by side, eu vou queimar meu cartucho mental com algo que, se eu tiver condições de comprar um jato, certamente já estarei anos-luz depois de uma geladeira side by side. Está entendendo onde eu quero chegar com a programação da sua mente? Esquece essa história de que contar para os outros não realiza. Realiza sim, pois você conta para os outros e afirma as suas convicções do que você quer. Quando fiz meu primeiro projeto internacional, eu não tinha dinheiro para ir, mas mandei livros para uma autora na Alemanha que levou para a feira de Frankfurt. Fotografou, me mandou os resultados e foi quando eu fui muito perseguida. Estava no início da minha carreira e não tinha provas do meu trabalho. Eu só tinha ideias e as colocava em prática. Quando comecei a divulgar que levaria um livro coletivo para a Alemanha, eu fui perseguida e até humilhada nas redes sociais, pois as pessoas querem a prova do meu trabalho e eu não tinha essa prova. Quando fui para o México, meu telefone era um Nokia que nem foto tirava. Mas eu era ousada. Quando tive a primeira oportunidade de ir levando autores, fui para a feira da Argentina. Para mim, era uma vitória estar lá presencialmente, ainda com o estande da Embaixada do Brasil, sem recursos para bancar meu próprio estande. Mas eu estava lá, eu precisava estar lá. E quando entrei no avião para voltar ao Brasil, eu pensei, agora ninguém me segura. Só na feira da Argentina eu já fui 12 vezes e me tornei diretora do Núcleo de Letras e Artes de Buenos Aires e dou aula de escrita criativa todo ano no consulado gratuitamente. Sabe por que gratuitamente? Para retribuir os anos que eu não tinha dinheiro para pagar o estande e eles me cederam espaço gratuitamente. Quando se quer muito algo, nada pode te parar. Eu quero morar 6 meses em cada país, quero conhecer culturas e estou me organizando para isso acontecer em alguns anos. Eu amo o Brasil, mas eu quero isso para a minha vida como experiência de escritora. E para isso acontecer, eu já vejo algumas cidades onde pretendo ficar. Visualizar, mirar, chegar. Assim que as coisas acontecem. Outra coisa que é preciso ter consciência. O dinheiro é feito para abençoar também, não apenas a sua vida, mas a vida das outras pessoas. Pense sempre no que fará com ele em prol do mundo. Tudo que o mundo lhe dá tem que aprender a administrar a favor do mundo. Assim, a roda da fortuna não quebra nunca. O pensamento organizado trará análise, resultado e projeção, e nunca ansiedade. Enquanto estiver trazendo ansiedade, ele está acompanhado do medo, e o medo paralisa. Então, é preciso ter organização de pensamento, foco e firmeza na hora de ganhar dinheiro de verdade. Nessa hora, separam-se os homens dos meninos. Será a hora de, mais uma vez, queimar os barcos. Capítulo 6. Decisões importantes para prosperar. A partir do momento que você decide empreender, você terá que trazer para o seu dia a dia a convicção de pensamentos e intuição. O empreendedor tem que ter o pensamento à frente do negócio e objetivar o seu sucesso. Pense grande. Para chegar onde deseja, deve esquecer o ponto de partida e mirar no ponto de chegada. Não adianta reclamar que só tem isso ou só tem aquilo. É preciso fazer o que você tem, trabalhar a seu favor, te colocando na direção certa. Estabelecer metas. Esta semana irei produzir tanto, trabalhar tanto, e não largar enquanto não chegar à sua meta, mesmo que isso implique em dedicar-se manhã, tarde e noite, finais de semana e feriados. São metas para uma mudança de vida e não metas para uma mudança de mês. Então, é preciso pensar grande. Não dá para empreender sem otimismo, mas sempre tem que ter um plano de fuga se acontecer algo no meio do caminho.
Alguns projetos não dão certo e, como empreendedor, não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas temos que sentir a pulsação do negócio o tempo todo. Não adianta abandonar nas mãos das pessoas. É necessário achar a pessoa em que pode delegar a função e sentir a pulsação dela junto com a sua. Uma coisa que você, como empreendedor, precisa entender é que não se fica rico com um único tipo de negócio. Quem fica milionário passa pelo processo de experimentar diversas coisas. Uma coisa puxa a outra. Umas quebram pelo caminho e outras se solidificam. Mas a mentalidade milionária tem que estar contigo em todas elas, nas que quebram e nas que se solidificam. Você precisa determinar o sucesso em sua vida. Saber perder é uma coisa, gostar de perder é outra. Competitividade é importante. O líder precisa transformar não apenas a empresa em que ele gerencia, mas a intenção deve ser mudar o mundo. O funcionário precisa ter orgulho de trabalhar com você e de carregar o nome da sua empresa junto com ele. O cliente nem sempre tem razão, a verdade sempre tem razão. Então, seja sempre ético com o seu cliente. Quando comecei a ver dinheiro e ter margem de investir em outros negócios, fui seguindo ordens aleatórias que me desligassem da internet. Como eu já tinha uma clientela de internet, mas uma clientela volátil, eu ia contra o que o futuro me reservava. Ou seja, eu não pensava em investir em produtos que me dessem retorno de alcance virtual. Eu pensava em investir no meu bairro, na minha cidade, naquele velho tipo de negócio que eu era a mula. Comecei investindo em uma pizzaria. Se chamava Cine Gourmet. Mas sabe aquele lance meio sem dinheiro? Investi 25 mil em um negócio que podia me dar uns 2 mil de lucro por mês e que consumia o meu tempo de ganhar os 10 mil que eu já ganhava no outro negócio. Tropeço 3. Em 2 meses, portas fechadas. Eu não arrumava nem um motoboy decente para me ajudar. Segui em frente para o meu tropeço 4, um caminhão de retirada de entulho de 1950. Pode isso, Arnaldo? Comigo, tudo era possível, se é que me entendem. Eu nunca tinha entendido qualquer coisa desse negócio, mas comprei para ajudar um amigo que estava com dificuldades. Seu contrato com a prefeitura tinha acabado. Era a única renda dele e do pai. Eu achei que conseguiria vender rápido. Enfim, vendi mais de 6 meses depois, em 1.000 parcelas. Só recebi a entrada. Paguei 50 mil, vendi pegando uma entrada de 10. O comprador logo depois disse que havia batido o motor. Não me pagou mais nada. Segundo meu irmão, que também me deu uma volta nesse negócio. Resumindo, falta de experiência e confiar demais nos outros me levou ao tropeço 4. Capítulo 7. A mentalidade milionária. Um dos livros que li, mas demorei muito para absorver, mas que traz princípios muito interessantes para quem quer começar a ganhar dinheiro de verdade, é O Segredo da Mente Milionária. Verdadeiramente, o que hoje chamamos de mindset, ou reprogramação mental para ser um milionário. Ele ensina que você não é uma gravação, você é um gravador. Se você imputar à sua mente que vai ganhar muito dinheiro, isso irá se concretizar, pois seus pensamentos mudarão de tal forma que perceberá o quanto dinheiro é bom. Pessoas de mentalidade pobre decrescem na vida. Você não deixe de ser feliz ganhando dinheiro, nem de ser infeliz. Se você já for uma pessoa deprimida ou melancólica, o que acontece é que, quando você está perfeitamente alinhado com a sua mentalidade financeira próspera, tudo o que o dinheiro lhe oferecer, você perceberá o quanto esse dinheiro trabalha a favor da sua felicidade. Um exemplo: se você tem um parente doente que não tem condição de pagar um hospital, você irá jogar ele no sistema público de saúde, o que poderá acarretar na morte do mesmo. Se você tem dinheiro, automaticamente, se você for uma pessoa de família ou do bem, você vai ceder esse dinheiro. Vamos supor que a conta hospitalar fique em 100 mil reais. Se você for rico, isso não vai tirar o seu sono. Mas, se você for pobre e não tiver condições de ajudar essa pessoa e ela vier a óbito, automaticamente você vai se culpar, mas vai pensar que se tivesse dinheiro, provavelmente,
teria essa condição de evitar a morte do mesmo. Dinheiro não te tira dos problemas, mas alivia muito deles. Essa ideia negativa de que rico é infeliz, que filho de rico é problemático, é uma ideia absurda que a mídia tentou implantar em nossa mente durante muitos anos. Mas, se pegar o número de filhos de pobres com depressão, se suicidando, envolvidos com tráfico até a alma, verás por quanto tempo foi enganado achando que isso era problema só de rico. Esqueça a ideia que dinheiro não faz bem. Ele faz bem, ele realiza sonhos, mas tem um porém, ele não é fácil de ganhar. Então, é preciso que esteja pronto para recebê-lo. Capítulo 8. Dedicação é o preço que se paga para realizar seus sonhos. Todos nós temos sonhos, sejam estes muito pequenos ou muito grandes, mas para chegarmos a realizá-los, o mais importante é ter certeza deles e não desistir deles. Muitas das vezes, vemos pessoas com filhos nas drogas que não desistem dos filhos. Sabe por quê? Porque essas pessoas têm a certeza do amor delas por aquele filho. O mesmo acontece com seus sonhos. A partir do momento que tiver a certeza deles, nada lhe fará desistir deles. Sonhar é o começo, mas é preciso arregaçar as mangas para colocar o sonho em prática. No livro do escritor e empresário J. Oliver, tem uma mensagem de mindset que levei para a minha vida. É mais ou menos assim. Pense comigo. Qual carro você gostaria de comprar agora? Um Porsche? Amanhã você vai colocar a sua melhor roupa, vai à concessionária e, sem ficar olhando detalhes pelo vidro, coloque a mão no carro. Mas não é na humildade não. Vai como se já fosse comprar aquele carro no mesmo dia. O vendedor, a este momento, já estará parado ao seu lado. Não pense muito. Pergunte, cadê a chave? Eu quero ligar. Aí você entra no carro, segura o volante, fecha os olhos, respira, sente aquele cheiro do couro e pensa, é isso que eu quero, este carro será meu. É disso que o livro Mente Milionária fala, programe sua vida para ser próspero. É claro que nosso corpo tem que descansar, mas nós, seres humanos, somos os animais mais adaptáveis do mundo. Você se adapta a qualquer coisa, à pobreza, à riqueza, à guerra. Como você explica quem mora no Afeganistão? No meio da guerra há anos. No Rio, o sujeito mora na favela, tem tiroteio todos os dias, e ele sai e vai para a escola, leva os filhos, segue para o trabalho no meio dos tiros. Pega uma pessoa que mora em um bom bairro de São Paulo e coloque nessa favela. Ele vai entrar em pânico, porque não está adaptado. Mas se ele ficar um mês, também vai pôr mochila nas costas e sair. Nós nos adaptamos a qualquer coisa, boa ou ruim, sempre. Isso nunca vai mudar. É preciso saber utilizar essa característica a nosso favor. Uma coisa que meu pai implantou na minha vida sem querer é uma receita de bolo do livro Mente Milionária. Eu era pobre em uma escola burguesa. Vivia de aluguel, meu pai sempre devendo um bocado de gente para manter os filhos naquela escola, o que para ele era uma prioridade. Depois ele mudou esse pensamento, mas até eu ter 14 anos, essa era a nossa realidade. Estudávamos na mesma escola desde o jardim de infância. Mas não era fácil. Constantemente eu era cobrada em sala de aula, pois, na época, era permitido. Eu fazia trabalhos para amigos em troca de merenda no recreio, amigos que eram grandes baderneiros, que precisavam de pontos e eu os salvava e eles me salvavam também. Na época, meu sonho era ir para uma escola pública. Sou taurina, eu só pensava em como seria o paraíso de estudar e comer de graça. Mas eu não lia as entrelinhas do sucesso. Eu via meus amigos irem para a escola de carrões, viajarem com os familiares para férias na praia, e eu nunca ia para lugar algum. Nossas viagens eram um caos. A gente ia somente onde meu pai estava trabalhando, normalmente na expectativa dele receber de algum credor e nunca para curtir. Nunca. Mas aquilo era tudo o que eu queria. Uma vez, lembro-me que a mãe de duas das minhas maiores colegas, que eram gêmeas, alugou uma kitnet na Praia do Forte,
e nós meio que invadimos. Adolescente não pensa muito. Meu pai já tinha se separado da minha mãe, já tinha se casado novamente com uma mulher cerca de 6 anos mais velha que eu e que não fazia nenhum esforço para mostrar que queria a gente lá. Então eu passava o dia todo na praia, tomando banho na kitnet da mãe da nossa amiga. Digo nossa, pois minha irmã mais velha estava conosco e a gente sentia que estávamos incomodando, que a casa não tinha espaço para a gente, mas mesmo assim a gente ficava. Não era que a mãe dela estivesse nos humilhando, mas, de fato, estávamos invadindo um espaço que não era para a gente. Hoje, eu moro nessa praia em um apartamento enorme e sempre que passo pelo prédio daquela kitnet, lembro do quanto eu queria ficar ali com as amigas naquele kitnet. Hoje eu vejo que o poder do convívio faz com que deseje mais. Se eu tivesse na escola pública com amigos pobres, nunca almejaria viver na praia. E somente hoje, 30 anos depois, que eu tenho consciência que, sem querer, meu pai implantou em mim o poder do desejo por coisas boas. Para persistir nos sonhos, é fundamental, repito, acreditar neles. Dificilmente as pessoas acreditam nos nossos sonhos, porque, quando o nosso sonho é maior do que o delas, querem te nivelar por baixo. Depois de ter perdido aqueles 75 mil nos tropeços 4 e 5, resolvi empreender no samba, pois eu amo samba, e fiquei pensando em como eu seria feliz ganhando dinheiro em um bar. Capítulo 9. Investi mais 70 mil reais e perdi tudo. Tropeço 5. Onde estou tentando chegar com esses tropeços? Ao topo. Foi tentando diversas coisas físicas que percebi que precisava focar no virtual e que era meu negócio virtual que estava me impulsionando. Mais alguns tropeços depois, entre eles uma pousada que me tirou quase 600 mil. Em um ano, comecei a compreender que eu teria que achar meu nicho digital. Uma mentalidade empreendedora é progressiva e precisa ter clareza de objetivos. Ideias nas nuvens não adiantam. A mentalidade é inicialmente programada por seus pais. Se você é criado em um lar com descontrole financeiro, as chances de também tornar-se um adulto sem controle são muito maiores do que o de se tornar um adulto objetivado e com economias. Ideias vagas de crescimento não trarão resultados. É preciso ser confiante e seguro. O empreendedor precisa ser firme no que diz e no que pensa. Uma boa presença e alta autoestima são pontos fundamentais para desenvolver a sua segurança diante do seu público ou do seu cliente. Um aperto de mão firme já faz diferença quando se apresenta ao seu cliente. São os visionários que conseguem ter mais visão e menos medo. Confiar no seu potencial é um dos principais pontos que definirão sua meta. Os líderes conseguem ter visão além do alcance e conseguem ajudar outras pessoas. A vontade de vencer e seguir adiante, mesmo com alguns tropeços, faz com que não desanime diante de qualquer dificuldade. Acordar com entusiasmo e grato todos os dias é um exercício para sua mente. Abrir os olhos, agradeça. Fale para si mesmo, hoje é meu dia de vencer. Alimente sua vontade de vencer. Busque superar qualquer limite. Entusiasmo contagia não apenas sua equipe, mas também seus clientes. Bons negócios são fruto de empatia. É preciso cuidar dos seus relacionamentos e ter muita competência para empreender. É preciso dar o seu melhor para dar ao seu público mais que ele está pagando. Não se preocupe com tropeços. Ele faz parte do aprendizado. Eu enumerei 6 tropeços significativos na minha vida, que me desanimaram em determinadas fases, mas me ensinaram muito a entender que era só eu acreditar em mim mesma para recomeçar. A ação. Se você se inspirar e tiver vontade de viver o sonho dos milhões, você precisa começar de onde você está. Não pense que para começar o seu negócio terá que antes juntar 200, 300 mil reais, pois em um emprego CLT a chance de conseguir esse valor é praticamente nula. Deixe as inseguranças e assuma as consequências de suas escolhas. Defina urgentemente o que você quer ser, um tubarão ou uma sardinha.
É preciso ser grande e aceitar as consequências. Ninguém vai sentir as suas lutas, mas também ninguém vai desfrutar das suas vitórias. Não transfira suas responsabilidades para ninguém. É comum alegar que não fez tal curso, pois estava ocupado com o filho, não saiu cedo porque o marido quis conversar, não aprendeu por causa do professor, não se jogou porque tinha compromissos com os pais, etc. Entenda, seu compromisso é com você. Quem deseja mudar na vida? Então, não transfira para ninguém a responsabilidade do seu sonho. Ele é seu. A vida plena quem deseja é você. Não culpe ninguém pelo seu fracasso, culpe a si mesmo pela vitória. Pague o preço, comprometa-se. Lembre-se que muitos vão querer estar no seu lugar, mas com o processo completo de crescimento, amadurecimento e treinos, será impossível não chegar onde quer. Nunca se sinta inferior, pois todos passam pelo mesmo processo. Não pense que quem nasce em classe média e torna-se milionário não passa pelo processo de crescimento, altos e baixos e tropeços. Não inveje ou se preocupe com a inveja dos outros. Foque nos seus objetivos e torne-se imparável. Quando comecei a pensar em me tornar uma coach ou palestrante, pensei logo em fazer um curso. Quando assisti um curso gratuito do Wendel Carvalho na segunda aula, desisti do curso. Entendi que eu não tinha ainda uma identidade para aquele curso e isso acabaria fechando o meu processo criativo. Eu já sou escritora, então já sabia que seria mais fácil para eu me jogar na parte de ensinamentos de experiência. Eu estava na frente de muitos que começaram, mas depois de definir minha mentalidade e identidade, comecei a fazer mentorias como as que hoje eu ofereço, pois sabia que de cada mentoria eu poderia extrair algo especial. E foi justamente o que aconteceu. Se eu queria ser um leão, tinha que andar com os leões. Comecei ouvindo o Kaiser, depois o Tiago Nigro, o Wendel Carvalho, a Lara Nesteruk e o J. Oliver, e este último, um dos que mais me identifiquei com a história. Mas eu não queria que as pessoas achassem que só vence quem tem uma história triste, ou que já passou fome. O que faz o milionário não é a vida dele, mas o que ele soube fazer com as experiências da vida dele. Como naquele filme Quem Quer Ser um Milionário, que mesmo sem estudos o menino do call center soube as respostas devido à trajetória de vida dele. Assim é quando decide fazer o processo, estudar, se dedicar, buscar soluções, pensar nisso 24 horas, buscar informações, se dedicar, sofrer, correr atrás e se diferenciar. Capítulo 10. Diferencie o medo da cautela. Você pode ser cauteloso, mas não pode se autossabotar ao ponto de olhar os seus defeitos e desenvolver o medo de falhar. Enfrente o medo de novo se você espera uma vida extraordinária. Seja grato e ambicioso. A ambição é a chave mestra que gira a vida de quem quer ser rico. Ative a lei da indignação. Ficar indignado não é não ser grato por ser saudável, por exemplo. Ficar indignado é entender que, se você não se movimentar e tomar o controle da sua história não vai mudar nunca. Você é o protagonista. Além dos gatilhos mentais que precisa ter, precisa se indignar com o que a vida está lhe oferecendo, para se indignar com o pouco. Eu parei de andar de ônibus com cerca de 30 anos. Eu não queria mais aquela vida para mim e comprei meu primeiro carro, pois me indignava toda vez que o ônibus não parava para mim, todas as vezes que me atrasava para algum compromisso, todas as vezes que entravam pessoas estranhas e eu escondia a minha bolsa com medo de assaltos, e me revoltei com aquilo e nunca mais andei de ônibus. É preciso colocar a lei da indignação e ir para dentro com raiva mesmo. Vaca não dá leite, temos que tirar o leite dela. Então, acorde todo dia com disposição se você quer o melhor leite. Eu durmo pouquíssimo. Muita gente diz que isso é improdutivo, mas se dói chegar a ter R$1 milhão dormindo 4 horas por dia, imagine se eu dormir 8 horas. O que vai ser do meu dinheiro com 4 horas a menos de produtividade? Quando eu for bilionária e saber que essas 4 horas não afetam em nada o meu rendimento, aí talvez eu faça algo para mudar isso. No momento, quero estar igual a leoa na savana.
atenta a tudo, focada na minha caça, focada em levar o melhor para minha família, com sangue nos olhos para minha vida mudar de uma vez por todas, para não chorar mais se eu perder 600 mil, mas simplesmente ser um valor irrisório na minha conta. Capítulo 11. Faça a sua jornada com foco. Olha a vida que você tem. Agora, olha a vida dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, do seu cantor favorito. Reparou que nenhum deles tem a vida igual à sua? O que isso nos faz refletir? Cada vida é uma vida. Cada jornada é uma jornada. Chegar ao topo não significa que a vida tenha sido mais fácil para A ou B. Significa apenas que tudo que você constrói é de sua inteira responsabilidade. Não tem como colher caqui se você plantar abacaxi. Portanto, não se compare com outras pessoas. Busque a satisfação na sua vida. Seja grato para aquilo que tem e busque aprimorar aquilo que não tem. Se sua saúde está perfeita, se seu corpo está perfeito e só precisa melhorar financeiramente, busque o que está faltando e agradeça o que está em dia. Sucesso não é uma questão de sorte, e sim uma questão de disciplina. Sorte é quando a oportunidade aparece e você está preparado para não perdê-la. Não existe sucesso da noite para o dia. Negue o não. A palavra não é muito impactante. Ela não é agregada à nossa mente a nada. Então, quando pensar em sucesso, exclua a palavra não do seu banco de dados. Eu não vou conseguir. Esse negócio não era para mim. Use o poder do sim e do agora. Eu sou inquieta por natureza. Quando perco o sono, algo que me incomoda é ficar procrastinando na cama. Prefiro sempre me levantar e fazer algo. Eu esqueço o pode ser que amanhã eu fique cansada por ter dormido pouco. E ao invés disso, eu penso, que maravilha, alguma das missões do meu dia já estão adiantadas. E assim, eu sigo o fluxo de trabalho e ainda dou conta da vida familiar. Não se compare com os outros. Sempre vai ter um mais rico, mais forte, mais bonito, mais inteligente. Compare-se consigo mesmo. Quem eu sou hoje? Quem eu fui ontem? Quem eu quero ser amanhã? Uma das características que irá diferenciar o empreendedor de sucesso é a disciplina de focar na meta original e seguir a linha dela. Hoje temos 1000 coisas para tirar o nosso foco. A falta de foco tornou-se uma característica da nova geração. As pessoas conversam sem olhar nos olhos, visitam lugares sem olhar ao redor, ou olham apenas o necessário, pois é mais importante postar o que ela está fazendo que admirar o lugar que muitas vezes pagou uma fortuna para estar. Essa é a nova geração. Mas se você consegue manter o foco no que realmente é importante na sua vida naquele determinado momento e não deixar que a vida virtual tire a sua atenção do que precisa executar, tudo ficará mais fácil e prazeroso. É uma questão de educação cerebral. Tem coisas que fazemos automaticamente, pois nosso cérebro nos condiciona a isso. Como quando estamos dirigindo, temos que coordenar os pés, as mãos, os olhos que olham a direção à frente, os olhos que olham o retrovisor atrás e nas laterais, e os olhos que precisam ver o que os outros carros estão fazendo e respeitar os limites e sinais. Pronto, quando você aprende a dirigir, usa todos os seus sentidos no mesmo momento, pois seu cérebro foi doutrinado para essa missão. O mesmo acontece quando o doutrinamos para sermos prósperos e ganharmos dinheiro. O poder da venda é um exercício diário. Você vende aquilo que você oferece. Há 3 escolhas na vida que são fundamentais para a sua alavanca de sucesso: o relacionamento, o seu trabalho e o lugar onde você vive. O seu relacionamento passa a ser importante a partir do momento em que precisa de alguém para conversar, trocar ideias, e essa pessoa precisa acreditar no seu potencial e ser o seu maior fiador. Essa pessoa que vai pagar o preço ao seu lado, do seu fracasso ou do seu sucesso. Ela que vai cuidar dos seus joelhos ralados no tropeço,
e ela que vai estourar a champanhe no topo. A importância de uma relação sólida faz com que construamos uma unidade financeira da família. É muito mais fácil falir solteiro que falir casado. Olha que venho de diversas experiências de casamentos frustrantes e justamente por não ter sabido escolher essa pessoa, certamente já perdi milhões. Mas não apenas o seu cônjuge fará diferença nas suas escolhas. O seu nicho de amizade irá demonstrar o que você quer da vida. Não pense que isso se chama esquecer as raízes. As raízes sempre estarão lá. Mas não se esqueça, se você quer ser a sequoia, não pode achar que nasceu goiabeira e deixar de crescer por isso. Ou você segue em frente ou carregará as âncoras pelo caminho. Outra coisa que é preciso escolher, o seu trabalho. Trabalhar com o que você gosta é o gás essencial para sair de casa. Se você trabalha em algo que não gosta, você sai de casa frustrado, cansado, desejando voltar. Isso gera insatisfação e desejo de procrastinar. Terceira e última coisa de suma importância, o local onde você vive. Por mais que passemos a maior parte do dia no trabalho ou com a atenção voltada para ele, o mais agradável que temos em nosso dia é podermos chegar em casa e desfrutar de uma boa vista, de energia boa. Muita gente se prende a morar em determinado lugar, pois não paga aluguel, ou pelo fato de ter sido criado ali, sem ter a dimensão do que o mundo ao seu redor lhe oferece. É preciso sair da bolha para poder ver o que tem do lado de fora, e isso implica em abandonar modelos estereotipados na sua mente de que viver bem é não pagar aluguel, morar perto dos pais, etc. Capítulo 12. Nem sempre as coisas saem como planejamos. É comum, principalmente no início de qualquer negócio, tropeçar em vários nãos, e é nessa hora em que se separam aqueles que darão muito certo na vida daqueles que poderão dar muito certo na vida. Aqueles que vão escolher ter uma vida normal, uma vida medíocre, ou aqueles que desejarão ter uma vida de abundância. Quando começamos um negócio, as críticas sempre virão na frente. Então, evite pegar conselhos com quem não venceu no seu ramo. Por exemplo, você tem um amigo bem-sucedido que vende carros, mas você quer empreender no ramo de edição de livros. Seu amigo vai dizer que você é maluco, que quase ninguém lê, que isso e que aquilo, e vai até tentar te convencer a entrar no negócio dele. E sabe por que isso acontece? Porque ele domina aquela área. Para ser bom, primeiramente, você deve ser bom na sua área, se dedicar, se aprimorar, estudar, cercar todas as opções de não, para fazer seu cliente entender que aquele determinado produto é bom para ele. Muita gente vai dizer para você não seguir determinado caminho. Por isso, vemos em diversas mentorias que não devemos contar nossos planos e projetos, e eu, por experiência própria, garanto que não é contar ou não um projeto que vai parar seus sonhos. O que para seus sonhos é acreditar que o pensamento ou inveja de outra pessoa pode atrapalhar o seu caminho. Lembre-se de uma coisa, o caminho é seu, a escolha de vencer é sua. Aceitar conselhos de pessoas que não são do seu meio é perder tempo. Faça seu hall de companhia, ande com os grandes, com os que podem agregar na sua vida. Não permita que ninguém o faça desacreditar dos seus sonhos. Quando comecei a acreditar que eu iria conhecer o mundo viajando, eu só ouvi críticas, e eu não viajo de mochileira. Fico em excelentes hotéis, visito atrações, ando de táxi, não saio da minha casa para um lugar pior do que o que eu vivo. Mas essa foi minha condição desde a primeira viagem internacional. Eu trabalho, eu ganho, eu mereço. Ser otimista é muito bom, mas temos que estar preparados para o pior também. É preciso vender sua imagem agregada ao seu produto. Eu, por exemplo, além de fazer vídeos promocionais, trabalho meu próprio psicológico para o não. Venda não é um dom. Venda é um processo que precisa de técnica, empatia e inconformidade. Ambição não é ganância.
A ambição é desejar a sua mudança de vida e encarar isso como objetivo. Todo bom vendedor tem fome de qualidade de vida. Vendedor não se preocupa com a tabela de salário CLT. Ele define o sistema. Ele nem se preocupa com quem está dirigindo o país. Ele vai se preocupar com quem está dirigindo uma Ferrari, que em breve poderá ser dele. Venda não é repetição. Venda tem lógica, tem sedução, tem passo a passo. É preciso treinar etapas. Vencer etapas e entender o quanto o produto que você vende irá te alavancar. Quando você aprende a vender, tem uma arma em suas mãos. É preciso ter técnica, vontade e controle emocional quando for apresentar determinado produto. O não é desagradável, mas não é definitivo. Objeção não é rejeição. Uma vez, uma pessoa muito próxima a mim me disse que eu deveria voltar a dar aulas. Tentaram um concurso para minha segurança financeira, um concurso que pagaria em média 2 salários, onde eu iria aturar crianças e adolescentes, coisa que eu mal tenho paciência para os meus, e ficaria engessada em troca de uma segurança. Quando nascemos, a gente não fica em pé. Primeiro, a gente rola e cai da cama ou do berço. Depois, a gente fica de 4 e cai várias vezes. Depois, a gente fica de pé, escorando em algo, até que a gente anda. Após começar a andar, você quer correr. Quando começa a correr e brincar, você aprende a andar de bicicleta e leva vários tombos até que vira um adulto e quer dirigir seu carro e toma uma coça para aprender, mas aprende. Está entendendo como todo aprendizado vem de um processo? Este processo é fácil, nem sempre, mas ele é necessário. Capítulo 13. A fé em você. A fé no que você acredita e a gratidão são as primeiras coisas que deve colocar de vez em sua mente. Abre o olho, agradeça. Agradeça de verdade, pois é mais um dia para você vencer, mais uma oportunidade de enriquecer, de aprender. Coloque fé no seu dia. Coloque fé que naquele dia irá surgir a oportunidade que você tanto espera. Não cesse a busca. Você tem 24 horas para vencer o seu dia. Todos os dias você ganha a maior chance da vida, a de fazer o que você quer dela. Muita gente espera que o seu dia seja lapidado pelo sonho de outra pessoa. Mas a hora que você entender a chave de ouro mágica que recebe de Deus todos os dias para mudar a sua vida, irá perceber que Ele dá a mesma chave todos os dias para todos. Você é quem escolhe o que essa chave vai abrir. Ela pode abrir a porta de uma casa humilde e ela pode abrir a porta de uma mansão. Ela pode abrir a porta de um Celta e pode abrir a porta de uma mansão. A chave é sua. Você que escolhe o que quer para a sua vida. A vida precisa ser vista com olhos bons. Se você entrar em uma fazenda procurando bosta, vai encontrar bosta. Mas se você analisar que se tem bosta, tem cavalo, tem gado, tem lucratividade, entenderá que o prisma é seu, tanto para olhar para as coisas boas, quanto para olhar para as coisas ruins. É preciso se blindar da negatividade alheia e acreditar em seu potencial. Eu fui pobre, hoje transito nos melhores hotéis do mundo. O mundo é o mesmo. Eu enfrentei crises no governo Collor de Mello. Eu vi a URV transformar-se em real. Vi o Brasil falir nas mãos do PT. Vi uma doença matar milhares de pessoas. O mundo muda constantemente. E onde está escrito que nós não mudamos? Nossas escolhas de hoje definirão nosso lugar de amanhã. Todos nós nascemos ricos. Podemos nascer sem dinheiro, mas temos o dom da prosperidade. E não tem pobreza que resista a muito trabalho. Não é só mentalizar o sucesso, é vestir o sucesso, buscar o sucesso sem parar, pensar 24 horas na maneira que vai chegar lá. Eu sou considerada workaholic, mas sou apaixonada pelo meu trabalho, e quando percebi que através dele poderia ajudar outras pessoas a amarem seu ofício, servindo como exemplo do que pode dar certo, percebi que era isso que eu tinha que devolver ao mundo. Uma coisa que chama muita atenção das pessoas é eu estar sempre conectada.
respondendo, gravando vídeos, mostrando minha vida aonde eu vou, e muita gente fala até com aspereza, desconecte-se. Quando temos um filho, tudo o que queremos é que ele fique conosco o tempo todo. Quando temos um trabalho que amamos, o mesmo acontece. Queremos ficar com ele o tempo todo. É ele que banca o almoço de domingo, a jantinha caprichada, a entrada ao parque, a sessão de cinema, os passeios maravilhosos e as viagens. Como eu posso me desconectar de algo que me faz assustadoramente bem? É preciso sair do imediatismo de que vai enriquecer do dia para a noite. Precisa querer o definitivo. Não se preocupar se mora em um lugar e não terá condições de viver ali. É fazer essas condições acontecerem de verdade. No início desse audiolivro, eu te pedi para fechar os olhos por 10 segundos para te lembrar que o tempo havia passado. Agora eu lhe convido para fechar os olhos por mais 10 segundos. 1, 2, 3. Fechou? Agora imagine quem era você quando começou a ouvir a minha jornada e quem é você agora. Eu te pergunto. Feche os olhos mais uma vez e visualize algo que você quer muito. Mas seja determinado. Não deixe sua mente lhe trair para pensar em 1 milhão de coisas. Pensou? Então, descreva todo dia em voz alta o que você quer. Eu quero uma Ferrari de tal cor, tal ano, tal modelo. Eu quero uma mansão com X quartos, próximo ao mar, com piscina e heliponto. Qual a cor da casa? O cheiro dela. Entenderam como funciona a nossa mente? Esperar não é a solução. Somente agindo é possível encontrar o que espera. A forma como você se apresenta. Você, certamente, já ouviu falar que a primeira impressão é o que fica, não é mesmo? Não adianta chegar em um lugar mal vestido, sujo. A primeira impressão é a que vão levar de você. Prepare-se sempre para causar a melhor delas, pois provavelmente não terá outra. Capítulo 14. Dicas infalíveis para finalizar suas vendas. Procure otimizar seu WhatsApp para vendas, mesmo que não deseje trabalhar pelas redes seu número pessoal. Você tem a opção de usar 2 números em um mesmo aparelho de celular, dinamizando seu atendimento aos seus clientes. Eu, Isabelle, utilizo essa ferramenta 24 horas para tudo. O WhatsApp tornou-se o maior vendedor do mundo. Toda vez que o cliente fechar uma compra com você, agradeça com sinceridade, com emoção. Seja grato e demonstre isso ao seu cliente. Ao final do fechamento de um contrato, use seu tom pessoal de mostrar que você se empenhou para atendê-lo da melhor forma possível e que poderá atendê-lo melhor ainda em uma próxima compra. Quando um cliente disser que já viu seu produto mais em conta, confirme que provavelmente ele viu sim, mas firme que a sua referência não é bom preço, mas qualidade e atendimento que trazem um bom resultado de custo e benefício. Chegamos até o final e agora é hora de colocar tudo isso em prática. Foco, disciplina, atenção, mindset, dinheiro. Tudo que você colocar em prática atrás de seus resultados fará com que não veja os tropeços e foque apenas no topo. O segredo de milhões é praticar todos os dias o que quer para a sua vida, e só assim será capaz de rir de todos os tropeços quando chegar ao topo. Te espero lá!